Amigos do Cartaz Cidade, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, desejando a todos uma excelente semana. Vamos trazer algumas informações e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o debate presidencial que ocorreu na Band na noite de ontem. Basicamente, muitos comentaristas já estão, inclusive, querendo dizer que lado ganhou, que lado perdeu, mas nós aqui só queremos trazer para vocês alguns detalhes que verificamos para que vocês possam fazer o seu próprio juízo de valor. Então, se você gosta do nosso assunto aqui, se você gosta de nossas conversas, vai lá e dê o seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha para todo o seu grupo de amigos e inimigos também. Faz sentido você poder passar para os seus inimigos alguns tipos de informações para que eles possam também pensar com seus próprios neurônios. E não custa nada também você deixar um comentário seu aqui para que a gente possa se basear na sua opinião, no intuito de saber se você está gostando ou não do conteúdo e até também para mostrar qual é a sua opinião sobre determinados assuntos que nós trazemos aqui. Porque o objetivo aqui é trazermos literalmente a informação para que o maior número de pessoas possa ter realmente onde se basear para escolher corretamente, não só no dia 30 de outubro, mas em todos os momentos de suas vidas. Então vamos lá, falando sobre o debate de ontem. Nós percebemos que houve, lógico, o formato do debate foi um formato diferenciado, mais próximo dos debates norte-americanos, um debate, inclusive, muito interessante e que facilitaria uma perda de controle caso um dos candidatos realmente se enervasse muito com o outro. Mas, graças a Deus, isso não ocorreu. Eles se mantiveram dentro de uma certa linha. É óbvio que a gente vai falar aqui que um perdeu mais o controle do que o outro, mas ambos se mantiveram numa postura que nós preferimos e que nós desejamos para o povo brasileiro poder entender o que acontece nos bastidores da política e possa realmente entender em quem vão votar no dia 30 de outubro. Então, a gente não vai aqui dizer quem ganhou e quem perdeu, mas a gente percebeu claramente que o debate favoreceu o candidato Bolsonaro, que aparentemente estava mais tranquilo, mais preparado no que diz respeito à sua tranquilidade emocional. Porque a gente percebia que diversas vezes Lula se afastava da frente das câmeras, ia para lá, para o seu púlpito, pegava aquela aguinha milagrosa que ele tem e toda hora bebendo e voltando. Toda vez que ele se sentia desconfortável, ele ia para lá. E olha que foi uma série de vezes que ele se sentiu desconfortável, mesmo no primeiro momento onde eles estavam ali, no primeiro encontro tete-a-tete, ele já se mostrou um pouco nervoso. Eu não vou nem falar dos outros blocos, porque os outros blocos não precisa nem um comentário para mostrar o nervosismo e a falta de controle dele, até mesmo porque a gente verificou que no terceiro bloco, Bolsonaro teve tempo de sobra controlado e tempo de sobra para brincar em cima do nosso querido e amado presidente Lula, ex-presidente Lula, né? E, lógico, contém ironia essa fala. E aí a gente vem também para uma situação que é importante a gente entender. O debate, quem domina o debate, quem controla o debate, passa mais segurança para o eleitorado. Então, independente de qualquer coisa, a gente verificou que, primeiro, o Bolsonaro teve total controle sobre as suas ações. E segundo, ele literalmente conseguiu em vários momentos desestabilizar o candidato Lula, mostrando que realmente ele não estava nem preparado para o controle emocional dele num debate. Imaginem os senhores o que poderia acontecer caso ele fosse eleito no dia 30 de outubro. E aí, com essa imposição de Bolsonaro, ele abriu, inclusive, portas para que quaisquer outros candidatos de direita que estejam disputando com os candidatos de esquerda entendam qual é a melhor estratégia para simplesmente combater as narrativas da esquerda. Calma, serenidade e fatos. O tempo todo apresentando fatos do seu governo e do governo passado, do governo petista. E aí a gente verificou que Lula, o tempo todo, se postou em cima das narrativas que tanto falamos aqui, que todo mundo sabe que a esquerda tem feito desde que Bolsonaro sequer pensou em ser presidente.
em 2018 e conseguindo, passou 4 anos à base de ataques de narrativas. E aí a gente não vai falar sobre narrativas aqui dos 4 anos, porque basta vocês verificarem outros vídeos nossos e verificar o que aconteceu nesses 4 anos de governo de Bolsonaro em comparação ao que aconteceu nos 16 anos de governo do PT e verificar realmente quem está falando a verdade com fatos e quem está mentindo com narrativas. E aí Lula, o tempo todo com essas narrativas, só demonstrou que estava fazendo um debate, uma campanha política para quem já vota nele. Dessa forma, ele não, no nosso entendimento, ele não angariou o voto de nenhum indeciso, de nenhuma pessoa que se absteve de ir votar no primeiro turno. Ele não direcionou a sua retórica para os indecisos. E Bolsonaro o tempo todo conversando com o público indeciso, porque quem já sabe que vai votar nele, só estava ali para aplaudir. A gente sabe, por isso que eu estou querendo dizer que não teve nem vitória nem derrota nesse debate. Mas quem vota em Bolsonaro foi para ali dizendo que Bolsonaro ganhou. Quem vota em Lula foi para ali dizendo que Lula ganhou. E os indecisos, que são o objetivo dos dois candidatos, ficaram a ver navios de acordo com as narrativas de Lula e tiveram mais fatos ainda de acordo com a apresentação de Bolsonaro. Isso foi o que a gente, pelo menos, entendeu durante o momento do debate de ontem, que a gente espera acontecer de novo em outras emissoras de televisão. E aí vem aquela velha máxima de sempre de fatos importantes não serem respondidos pelo ex-presidente Lula. Como, por exemplo, quem vai administrar a economia do país caso ele vença? Ele não quer nem dizer que poderia ser o ministro da Economia, até porque nós sabemos que se ele disser agora, ele vai comprovar que ele quer fundar a economia do Brasil. Ele vai comprovar. Então, Bolsonaro está mantendo o Paulo Guedes, está mantendo uma pessoa que internacionalmente é tida como um excelente administrador econômico, e o Lula, por outro lado, nem quer dizer quem é o seu ministro da Economia, sobre uma alegação de dizer que precisa ganhar primeiro, para depois poder dizer que é mentira, porque se o cara é presidente, ele quer mostrar para o povo que vai consertar o que ele, segundo ele, está errado, ele tem que dizer como vai consertar. E aí a gente vem para outra narrativa, porque o PT nem entregou o seu plano de governo. O que ele entregou foi um arremedo, um protótipo de plano de governo com pouquíssimas páginas e, inclusive, de acordo com o próprio Boulos, sem a intervenção do vice do Geraldo Alckmin, que, segundo o Boulos, não sou eu que estou dizendo, está ali apenas como uma mera figura decorativa. E Bolsonaro também aproveitou o fato de Alckmin ser o vice para também lembrar alguns fatos, na época que Alckmin era governador de São Paulo, que não quis transferir presos de alta periculosidade, que estavam matando policiais militares em São Paulo para os presídios de segurança máxima. E aí vem Lula querer rebater, dizendo que ele fez 5 presídios de segurança máxima, mas que adianta fazer e não fazer com que os presos necessários estejam lá dentro. E aí Bolsonaro, mais uma vez, pisou em cima das narrativas e mostrou fatos. E para quem pode entender bem o resumo do debate, é só a gente ir para o final, quando nós temos um candidato falando sobre valores, falando sobre liberdades, falando sobre tudo que é importante para uma nação, e o outro candidato vem com aquela velha máxima de churrasco com cerveja. Então, gente, mais uma vez eu digo, nunca foi tão fácil decidir quem é que tem que administrar o nosso Brasil. Você até pode não gostar de Bolsonaro porque ele fala palavrão. Você pode não gostar de Bolsonaro porque ele mete o pé na porta. Mas, pelo amor de Deus, como sempre digo aqui, eu não quero Bolsonaro para casar comigo. Eu quero que ele administre da nação e em 4 anos, em meio à pandemia, em meio à guerra da Ucrânia com a Rússia, ele mostrou que tem competência, principalmente porque ele está com pessoas competentes ao seu lado. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Bolsonaro o tempo todo tentou trabalhar com as melhores pessoas. Algumas deram certo, outras não. Isso é normal. Ninguém consegue 100% de pessoas perfeitas ao seu lado, até porque o ser humano não é nem perfeito, mas as melhores pessoas ao seu lado. Mas o tempo todo ele mostrando, inclusive com os atos de exoneração e nomeação de novos, ele mostrou que estava querendo acertar o tempo todo, sem nenhum tipo de envolvimento político. Só mesmo fazendo os
acordos políticos com o Centrão quando foi necessário para que projetos em favor à nação brasileira fossem aprovados. E nenhum desses acordos envolvia propina, envolvia mensalão, envolvia petrolão, não envolvia nenhum tipo de corrupção. E aí ficam as provas de corrupção do governo passado contra as narrativas de supostas corrupções que nem estão sendo verificadas, porque já foram de cara logo aventadas a impossibilidade do envolvimento de Bolsonaro com essas supostas corrupções, e o que está sendo apurado nem chega perto de Bolsonaro e de sua equipe de trabalho séria. Então fica aí a dica, porque, na minha opinião, nunca foi tão fácil decidir, e esse debate ajudou um pouco mais a esclarecer as dúvidas daqueles que estavam indecisos. Então essa é a nossa contribuição hoje, esperamos que possamos estar ajudando a todos vocês ao longo da semana e da semana que vem, que será a semana derradeira, torcendo realmente para que no dia 30 nós tenhamos uma eleição pacífica, calma e que o melhor seja eleito. Com fé em Deus a gente vai ter uma prosperidade no Brasil, porque a gente não pode entregar de novo o Brasil para a corrupção. E a gente não pode ter os ladrões, os criminosos, os 171s, os caras que gostam de engabelar você, voltando à cena do crime. Eu sou o Sidney Lima e com certeza estaremos aqui nos próximos vídeos. Forte abraço e até lá. Posto de Molas Juazeiro, com serviços executados por moleiros e mecânicos especializados. Trabalhamos com toda a suspensão veicular, como reforço, arqueamento e troca de feixes de mola, colocação de amortecedores, embuchamento de eixo e serviços de solda em geral. Venha conhecer uma de nossas lojas na BR-407 ou no Distrito Industrial de Juazeiro. Posto de Molas Juazeiro, nosso cliente em primeiro lugar.